Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Antes da gente começar a reflexão, queria chamar o Giovanni. Você leu aquele texto, queria que você lesse de novo. Efésios 2, 4. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. Amém. Eu pedi que o Giovanni lesse de novo esse texto, porque esse texto é o texto de preferência do Monsenhor Mauro. É o texto que ele gostava e que ele citava constantemente. É um texto que, para nós que estamos desde o começo da Javenice, é um texto que marcou muito a nossa formação. Como não existe coincidência, existe graça, esse texto nos é dado num momento importante da comunidade. Começando o ano, novos projetos, uma nova diretoria assumindo a Javenice, uma nova estruturação, uma comunidade que está se renovando, jovens. E aí vem essa palavra que foi uma palavra que marcou muito a gente no começo da Javenice. Então eu fico desconfiado que Deus gosta da gente. Eu acho que a gente pode fazer essa afirmação. O texto que eu tenho que trabalhar com vocês, ou que foi sugerido para refletirmos, está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 11, que é um texto da provocação, da orientação para a Javenice nesses 2 anos que foi dado como palavra motivadora para nós nesses 2 anos de caminhada. E o texto fala uma coisa importante: sabeis em que momento estamos. Sabeis em que momento estamos. Eu estava refletindo, rezando sobre esse texto, preparando essa meditação. Achei que poderíamos, sem trair o texto, sem trair a inspiração, nós poderíamos colocar nesse texto um ponto de interrogação. Sabemos que momentos estamos vivendo? Que momento estamos? Um pouquinho mais. Sim. Cada microfone deixa ele mais. Sabemos que momento estamos vivendo? Sabemos? Nós imaginamos que nós estamos vivendo um momento, mas estamos conscientes de que é esse momento? O momento nosso, o momento de nossa comunidade, o momento que estamos passando. Nós temos que entender que o momento que nós estamos passando é um momento que se contextualiza-se dentro do momento geral. Que momento que a igreja está passando? Que momento que a humanidade está passando? Se nós formos dar uma olhada na humanidade, o que a humanidade está passando, se não for pela fé, a gente perde a esperança. Guerra, violência, uma crise de valores. Vivemos momentos muito complicados. O Brasil, um país rico, um país tão bonito, vivendo momentos difíceis. Nossas comunidades, vivemos momentos difíceis. Momentos estamos vivendo, a nossa vida pessoal. Que momento nós estamos vivendo?
E é nesse momento que a graça de Deus se manifesta. Não é por causa desse momento, mas nesse momento a graça de Deus se manifesta. Nós não somos um povo abandonado. Nós temos alguém que é por nós. Vivemos ao mesmo tempo um momento complicado, vivemos também um momento de graça. Falava da situação social e a situação de nossa igreja. O enfraquecimento da fé, o esvaziamento das igrejas, a diminuição de nossas paróquias, a secularização do sagrado, o abandono da fé para o social, a relativização da moral. Vivemos momentos difíceis. E é interessante que nesses momentos difíceis é o momento em que se forjam os santos. Essa não é a hora do desânimo, essa é a hora da santidade. Essa é a hora de nós radicalizarmos a busca da santidade. É o desafio que nós enfrentamos hoje, a santidade. A santidade que não é uma alienação da vida, a santidade que não é a negação da vida, a santidade que é viver plenamente a vida. Esse é o desafio. Porque imaginamos a santidade como alienação, muitas vezes. E a santidade não é alienação. A santidade é viver radicalmente a vida que Deus nos oferece. Por isso esse tempo que a Sagrada Escritura nos está dando, está profetizando para nós, é o tempo de nossa santificação. É o tempo de avançarmos. É o tempo de mudar o mundo. Eu estava pensando sobre essas coisas e veio ao meu coração a intenção de falar com vocês sobre o livro do Apocalipse. Que está um pouco ligado com essa situação. Como dizia um membro da comunidade antiga, Apocalipso. Precisa ler o livro do Apocalipso. Então eu estava pensando que nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que o Senhor tem nos chamado a atenção, que acabamos de ler, o tempo, esse tempo de dificuldade, esse tempo que a humanidade atravessa uma dificuldade, que a igreja atravessa uma dificuldade, esse tempo é o tempo do Apocalipse, é o tempo que o Senhor nos diz aí. E o livro do Apocalipse começa no capítulo 2 e no capítulo 3 com 7 cartas. Quando eu estava preparando, pensando e refletindo sobre isso, essas coisas que eu estou falando com vocês, eu imaginava por onde começar ou o que conversar com vocês, e veio ao meu coração um antigo ensino, um antigo curso que nós fizemos, um retiro que nós fizemos sobre a cidade do Apocalipse, e veio ao meu coração, eu falei assim, eu vou retomar esse assunto. Por que as 7 cidades do Apocalipse? Porque na realidade são as cidades do nosso tempo. Os 7 é um número de totalidade, portanto é a totalidade de nossas comunidades, é a totalidade de nossa comunidade, que é formada por diversas comunidades, que é uma cidade formada por diversas cidades. Então nós somos a cidade do Apocalipse.
Pode falar para o seu irmão aí, nós somos a cidade do Apocalipse. E nós refletimos exatamente as dificuldades que essas cidades refletem. E também, não só dificuldades, também as graças que essas cidades vivem. Há algum tempo atrás nós tínhamos feito uma reflexão sobre isso, e eu não queria retomar a reflexão, mas ela me provocou a pensar sobre essas cidades e a nossa situação de javenice, de comunidade, de rede de comunidade, de uma cidade formada por diversas cidades. Imaginei que a gente poderia refletir sobre isso. E eu tenho que ir com vocês um pouco devagar, porque a minha memória é curta. Eu consigo guardar 2 cidades. Na terceira eu tenho que consultar, ler de novo, começar tudo de novo. A minha memória longa ficou curta. Eu acho que é um pouco de idade, um pouco de situações. Então eu quero refletir com vocês, pontuar algumas coisas dessas 7 cidades. A partir do capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. A primeira cidade que se apresenta nessas 7 cidades do Apocalipse é a cidade de Éfeso. Está no capítulo 2. Cidade de Éfeso. O que nós vemos nessa cidade de Éfeso? A primeira coisa que o livro do Apocalipse nos traz, eu vou seguir a sequência das cidades, a primeira coisa que o livro do Apocalipse nos traz para nós hoje, para as nossas cidades, para as nossas comunidades, a primeira coisa que o livro traz é que nós devemos cuidar para não abandonar o primeiro amor. A primeira coisa que o Apocalipse chama a atenção das comunidades daquela época, chama a nossa atenção, é não abandonar o primeiro amor. Vamos falar a verdade. Nós éramos mais entusiasmados. Nós vamos nos acostumando com a rotina da graça. E aí, aquele amor inicial vira costume. Esse é o risco. Não é isso que um fazendeiro, um roceiro antigo falava: por que você pita cigarro de pai? Porque assim, cheio de corda, de chava, enrola. Pita o primeiro é bom. Pita o segundo é bom. Pita o terceiro é bom. Pita o quarto, daí para frente você pita para não perder o trabalho. Será que muitas vezes nós não estamos pitando para não perder o trabalho? Será que nós já não caímos na rotina de fazer as coisas com aquela forma, com aqueles resultados, e nós não refletimos mais? O Senhor nos chama a atenção. Para nós, é sempre novidade. O dia de amanhã não é hoje. O dia de amanhã ainda não aconteceu. E quando ele acontecer, é novidade. Se nós perdermos esse sentimento de novidade, do que Deus faz para nós de novo, mesmo que sejam as coisas antigas, quando elas são realizadas de novo, são coisas novas. Então o grupo de oração não é um grupo de oração velho, é um grupo de oração novo. O seu grupo de oração começou hoje, porque hoje ele está existindo, ontem já foi.
Nós temos que fugir da rotina, não permitir que o costume domine a inspiração. É a primeira palavra que vem dessas cidades. Abandonastes o primeiro amor. É o grande risco e o primeiro risco que nós corremos. Nós confundimos esse abandonar o primeiro amor, confundimos por maturidade. Hábito. Já é feito assim. Daí para frente te pita para não perder o trabalho. Sempre foi assim. Perdemos a criatividade, corremos o risco de perder a criatividade, da novidade. O Evangelho é sempre novidade. Eu não sei se vocês perceberam, mas o amanhã é novidade, porque nós não estamos lá ainda. Nós não vivemos da rotina. E a primeira crítica que aparece no livro do Apocalipse da cidade de Éfeso é que tenha abandonado o primeiro amor. Não que tenha abandonado o amor, tenha abandonado o primeiro amor. No sentido de emoção, valor, experiência, entusiasmo, encantamento. Nós cristãos somos pessoas encantadas com Jesus Cristo. Portanto, é sempre uma novidade. Não abandonar o primeiro amor. Não abandonar esse entusiasmo, essa vontade, esse desejo. É a primeira crítica que a cidade do Apocalipse faz. Depois vem a segunda cidade, que é a cidade de Esmirna. A cidade de Esmirna tem uma experiência interessante. A cidade de Esmirna é uma cidade perseguida. Nossas comunidades vivem essa experiência também, a experiência da perseguição. O Senhor sabe disso. E que perseguição é essa que nós sofremos? A perseguição do mundo, sim. O mundo nos persegue. Quando eu falo o mundo, é o mundo sem Deus. Porque, na realidade, as comunidades cristãs são uma denúncia dessas coisas. Então, é natural, se nós podemos dizer que é natural, que as comunidades cristãs sejam perseguidas. Mas as comunidades da Javenice também são perseguidas. Nós temos dois grandes inimigos. O primeiro grande inimigo somos nós mesmos, que não seguimos muitas vezes a inspiração que Deus nos dá. Nós somos infiéis. E a perseguição daqueles que não nos aceitam, aqueles que não concordam conosco ou não nos aceitam. Por que não nos aceitam? Porque nós somos bonitos demais. Que culpa você tem de ser bonito como você é, bonita como você é? Por que somos perseguidos? Porque somos perseguidos. As perseguições que aparecem na incompreensão, nas dificuldades, nas fofocas, nas proibições, nos afastamentos, nas discriminações.
Somos perseguidos como cristãos no mundo. É interessante, esses dias eu estava conversando, não sei com quem, que as religiões não cristãs não são perseguidas, mas o cristianismo é perseguido. A macumba, por exemplo, não é perseguida. Agora, inclusive, faz parte da escola, no conteúdo escolar, como expressão cultural. A macumba pode, o cristianismo não. E dentro do cristianismo, o catolicismo. Então, somos perseguidos como comunidade, como religião. Somos perseguidos no mundo. E dentro da própria igreja, muitas vezes, somos perseguidos por aqueles que não nos compreendem. Não nos perseguem por ódio a Jesus Cristo. Não nos perseguem por ódio à igreja. Não, nos perseguem porque não nos compreendem. A experiência que nós fazemos na igreja é única, porque é nossa experiência. A nossa experiência é única, como toda experiência é única. Então, essa não compreensão causa perseguições. E onde aparecem essas perseguições? As dificuldades nos relacionamentos paroquiais. Vocês nunca tiveram? E aí, por causa da perseguição, e como a gente não suporta muita perseguição, a gente acaba assumindo coisas que não são de nossa identidade para evitar o conflito. E aí somos infiéis com a nossa missão e a nossa identidade. Perseguições. Os líderes, vocês. Perseguição em casa. Perseguição da mulher, do marido, dos filhos. Da sogra eu vou falar que faz parte. Já vai de novo? Por que você não mora lá? Casou com ele? Ô mãe, já vai de novo? Perseguições. Nós somos a cidade do Apocalipse. São João, quando escreveu, apanhou todas as experiências. Depois vem uma terceira cidade, cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo é uma cidade de quem é exigida a conversão. Porque houve na cidade de Pérgamo um arrefecimento. Um arrefecimento. É o risco que nós corremos. Arrefecer a fé, arrefecer o entusiasmo. É aquilo que eu falava no começo. Daí para frente de pita para não perder o trabalho. O arrefecimento. Transformar o entusiasmo em costume, porque sempre foi assim. Em Pérgamo existiu esse arrefecimento, esse esfriamento, esse transformar a novidade em rotina, em transformar a criatividade em modelo.
Eu lembro uma vez, num curso de grupo de oração, me perguntaram sobre direção de grupo de oração. Eu falei que o grupo de oração tem duas coisas que não podem mudar. Duas coisas que no grupo de oração não podem mudar. E isso não é rotina. Mas são duas coisas que o grupo de oração não pode mudar. Não pode mudar no grupo de oração o começo e o fim. Porque se você mudar o começo, ele deixa seu começo para ser o fim. O grupo de oração não tem esquema. Não tem, agora é a hora disso, agora é a hora daquilo. Não tem isso. Sair da rotina, o arrependimento, a acomodação, exige de nós conversão, arrependimento, não manter-se na rotina. Depois uma outra comunidade, a comunidade de Tiatira. Eu vou ter que marcar com a caneta algumas coisas aqui, porque minha memória não consegue guardar onde que eu estou. Então, daqui a pouco eu já mudei de cidade e não sabia disso, eu estou na outra cidade ainda. Agora eu estou na cidade de Tiatira. A comunidade de Tiatira sofre um problema que também nós sofremos. Sofre o problema da falsa profecia. Falsa profecia. Ou a falsa liderança. O que é a falsa liderança? É aquela que não conduz para os objetivos que nós nos propomos. A falsa profecia são as motivações erradas. As motivações de atividade, de ação, que não são as motivações de Deus. A falsa profecia, os falsos profetas, são aqueles que propõem atividades que não fazem parte de nossa identidade. E as cidades do Apocalipse sofriam por isso. Esses falsos profetas, essas falsas propostas. Nós estamos vivendo hoje um tempo muito estranho quanto a isso. Conteúdos diferentes daqueles que são próprios de nossa identidade. Está entrando da nossa região uma corrente de pensamento esotérico, carismático, que só fala em fim de mundo, em capeta. Cuidado. Como é que nós combatemos essas falsas profecias? Com a formação, com o engajamento, com o acompanhamento das lideranças, ficar firme na sã doutrina, porque aparece muito dessas ideias novas e loucas, e o Senhor nos falava, cuidado com as falsas profecias, com coisas que não são de Deus e se apresentam como se fosse uma grande inspiração divina. Cuidado com esses exageros ritualistas. É interessante como é que, em vez de nós progredirmos, nós vamos para coisas antigas, espiritualidades e maneira de viver a fé, como se vivia no século XIX. A resposta da fé é para os tempos de hoje, de agora, tempo da internet.
tempo do WhatsApp, tempo do celular. Então essas falsas profecias, essa espiritualidade, que não é verdadeira nossa espiritualidade. Nós temos que tomar cuidado, porque o anjo do Apocalipse está dizendo. Fala outra coisa para nossos tempos. A comunidade de Sardes. Fala sobre a acomodação. Adormecido, a acomodação. Precisamos cuidar disso. Algumas comunidades se acomodaram, perderam a novidade, se torna tudo difícil, envelheceram, não por causa da idade, envelheceram por causa do tempo de caminhada. Então nós temos que correr da acomodação, do estar adormecido. Tudo é difícil, tudo é cansado, é cansativo. Se propõe uma atividade nova, se propõe uma missão. Não estou falando que nós estamos assim, estou falando que são os riscos que nós corremos. Parece que nós envelhecemos quando somos novos. Acomodação. A criatividade desapareceu muitas vezes. E o livro do Apocalipse nos chama a atenção. Cuidado. Cuidado com o adormecido, em se adormecer. A preguiça de fazer as coisas. Ou ficar morno. Aquilo que o Monsenhor Mauro falava muito, falava sobre cuidado com a mornidão. Por isso a cidade do Apocalipse, Sardes, vai falar sobre o adormecido. Está vivo, mas está dormindo. Diminui o esforço. Malemar respira. E ronca. Eu não estou falando que essas coisas estão acontecendo, eu estou falando que a gente tome cuidado para que não aconteça. Não estou falando que nossas lideranças estão adormecidas, estou falando que cuidem de não se adormecer. Porque esses problemas são problemas das comunidades do Apocalipse. Não são problemas da comunidade javenice, são do Apocalipse. Nós não temos esse problema em nossas comunidades. Depois tem outra cidade, Filadélfia. Filadélfia tem duas coisas interessantes. Filadélfia é uma comunidade que sofre e que tem paciência. O sofrimento é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Sofrer por Jesus Cristo é um ideal. Sofrer pelo Evangelho é um ideal. Ou vocês acham que não é sofrimento estar aqui, num domingo, largando a família, largando a esposa, que a hora que a gente voltar vai falar na nossa orelha, largando o marido, que a hora que a gente voltar vai falar na nossa orelha, se já não está falando, se já não falou a hora que saímos. É sofrimento. Enfrentar essa estrada que nós enfrentamos
pagar o pedágio que nós pagamos, apesar do acordo que vão fazer por aí para diminuir um pouco. Nós vamos comprar os pedágios tudo e liberar o pedágio tudo, né? O dia que a gente ganhar na loteria esportiva sozinho as 30 vezes, ou 40 mil vezes. Sofrimento. Sofrimento da incompreensão, sofrimento das perseguições, sofrimento das dificuldades em casa, das dificuldades no nosso trabalho, das incompreensões de nossos filhos, da incompreensão de nossas mulheres e maridos, da incompreensão de nossa paróquia, muitas vezes. Sofrimento. O sofrimento nos forma. O sofrimento nos forma. O sofrimento foi pelo sofrimento que nós fomos redimidos. E por isso o sofrimento exige uma atitude, a atitude de paciência. A paciência tudo alcança. Paciência de esperar o tempo. Paciência de esperar o que plantamos nascer. Paciência. Paciência conosco mesmo, paciência com o outro, paciência com aquele que não caminhou o que eu já caminhei. A paciência é um sofrimento. E nós temos que aprender isso, e faz parte da vida cristã. E por fim, a comunidade Laodiceia, a última comunidade do Apocalipse. E essa traz um problema que é recorrente em todos os lugares, apareceu outras vezes, que é a mornidão, a acomodação, uma fé morna. Quero quente ou frios. Os mornos eu vomitarei de minha boca. Quentes ou frios, os mornos eu vomitarei de minha boca. Quem são os mornos? O meia-boca. Aquele que faz, mas não com radicalidade. Aquele que assume quando tem tempo. Aquele que se sacrifica quando não dói. Aquele que perdoa quando é perdoado. Aquele que ama quem os ama. Aquele que faz dentro dos seus limites. Os mornos. O que não arrisca na fé. O que vê seu conforto antes do sacrifício. O que não suporta uma crítica, só quer o elogio. Os mornos. Os mornos causam mais estrago do que os frios. E o Apocalipse nos chama atenção para isso, para a mornidão. O Monsenhor Mauro que falava muito isso, mornidão. Que é disfarçada muitas vezes nos costumes, na maturidade, na mornidão. Essas cidades do Apocalipse, na realidade, são situações que nós vivemos em nossa comunidade, nessas mais de 7 comunidades. Situações da comunidade, da vida fraterna, da vida da missão. Que o Senhor nos chama a atenção.
Quando o Senhor nos chama a atenção dessas coisas, não é uma acusação. Ele está chamando a atenção. Presta atenção, cuidado. Cuidado, que esses são perigos. Isso são germes que penetram. Cuidado, que tem como finalidade nos arrancar da fé, que tem como finalidade nos levar para longe da fé. Então, quando eu preparava esse encontro, veio em meu coração a vontade de falar sobre essas 7 cidades, que na realidade são 7 situações, que na realidade é mais do que 7 situações, a gente sabe disso, que é um número. Cuidado. As 7 cidades do Apocalipse são nossas cidades. Qual que é o nome de sua comunidade? É uma das Apocalipse. Está lá. E por ser uma dessas cidades do Apocalipse, cuidado em abandonar o primeiro amor. Cuidado com as perseguições. Busquem o arrependimento. Cuidado com as falsas profecias. Não adormeçam, não durmam. Suportem o sofrimento com paciência. Aqueçam a fé. Essa é a proposta do Apocalipse para nós. Nós estamos começando o ano pastoral, primeira reunião de liderança. É um ano do Apocalipse. O mundo vai acabar. Um dia, sim. Não hoje. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um pouco. Agradeça a Deus por sua providência em nosso favor. Agradeça a Deus por nos amar, apesar de sermos tão ingratos. Nós somos amados por Deus. Isso que constitui a nossa vida e o nosso valor. Pequeninos que somos, Deus escolheu nos amar. Não somos um qualquer. Somos amados por Deus. E é exatamente esse amor que deve ser a grande motivação, o grande empenho nosso. É o Senhor quem diz: eu os elegi para serem meus, eu os tomei em meus braços, são meus, de vocês eu não abro mão. Tenho seus ossos contados, vejo a luz de seus olhos, sei quem são, eu os amo, sois meus.